A paz do Senhor, irmãos. Peço, por favor, que se abra sua Bíblia no Evangelho de João, capítulo 12, a partir do versículo 20. Evangelho de João 12, 20. A gente vai ler até o versículo de número 26. Amém? João 12, 20. Podemos ler? Assim diz a palavra do Senhor. Ora, entre os que foram para adorar durante a festa, havia alguns gregos, e estes se dirigiam a Filipe, que era de Betsaida, da Galiléia, e lhe pediram: Senhor, queremos ver Jesus. Filipe foi dizê-lo a André, e André e Filipe comunicaram a Jesus. Então Jesus se dirigiu a eles, dizendo: É chegada a hora de ser glorificado o Filho do Homem. Em verdade, lhes digo, se o grão de trigo caindo na terra não morrer, fica ele só. Mas, se morrer, produz muito fruto. Quem ama a sua vida, perde-a. Mas aquele que odeia a sua vida neste mundo, irá preservá-la para a vida eterna. Se alguém me serve, siga-me, e onde eu estou, ali estará também o meu servo. E se alguém me servir, meu Pai o honrará. Amém, irmão? Somente até aqui podeis tomar o vosso assento. Amém. Primeiramente, gostaria de desejar a todos os pais um feliz Dia dos Pais. Hoje é dia de nós agradecermos a Deus pelo privilégio e pelo dom de sermos pais. Deus comunicou, um pouco da sua glória a nós, meros mortais, de sermos chamados de Pai, E Jesus, ao nos ensinar a oração, Ele nos orienta a chamar Deus de Pai. Então, Deus como Pai de todos nós, é uma dádiva, é um grande prazer também podermos sermos chamados de pais pelos nossos filhos. Então, desejo a todos um feliz Dia dos Pais, que esse dia venha ser um dia de bênção, de alegria para você com a sua família. Amém? Irmãos, nessa passagem, Jesus já caminhava já para os últimos momentos do seu ministério terreno. Consequentemente, ele caminhava... Obrigado, Rosa. Consequentemente, ele caminhava já para o seu propósito final, que era o propósito da crucificação. Consequentemente, 3 dias depois da sua ressurreição. E nessa festa, na Páscoa, era uma festa muito importante, como nós bem sabemos, para o povo judeu. E naquele momento, naquele período, muitos gregos, gentios, iam adorar, iam até aquela festa. Provavelmente esses homens, chamados de gentios, de gregos, eles poderiam ser prosélitos, que são gentios que se converteram ao judaísmo, que aceitaram a fé judaica, e como um judeu de nascimento também, como um judeu por conversão, eles estavam esperando a vinda do Messias. E Jesus já era conhecido por todos. Os seus sinais, as suas maravilhas já eram conhecidos por todos. Todos já ouviam falar de Jesus. E esses gregos, como não eram diferentes dos demais, eles também queriam conhecer a Jesus. E eles chegam até Filipe. Aqui há algumas teorias, porque eles procuraram Filipe para ver Jesus. Alguns falam que provavelmente porque o nome Filipe é um nome grego, então talvez por eles serem gregos, e Filipe também era de Betsaida, era uma cidade que havia uma mistura muito grande entre gregos e judeus. Provavelmente Filipe falava grego, então eles foram até Filipe para tentar um encontro com Jesus. E chegaram a Filipe e falaram com Filipe: Filipe, nós queremos ver a Jesus. Nós queremos conhecer a Jesus, Nós temos ouvido falar sobre ele, mas nós queremos ter um encontro com ele. E Filipe vai e se dirige a André, meio que para pedir,
conversar, talvez, e chegar a uma conclusão se era o momento certo, o momento adequado de apresentar gentios, né, gregos, ao Senhor Jesus. Porque, afinal de contas, quando Jesus os enviou a pregar, Jesus falou para que eles não entrassem, né, não se comunicassem com os gentios, mas fossem as ovelhas perdidas da casa de Israel. Né? E como em inúmeras passagens, Jesus falou que ainda não era chegado o seu tempo, não era a sua hora, não era o momento. Mas agora, como eu disse, Jesus estava caminhando para os momentos finais da sua vida e, consequentemente, aquele momento, aquele período que não era tão chegado, que estava distante, agora havia se tornado próximo, perto. Então, o desejo desses gentios era ter um encontro com Jesus. E permita-me, irmãos, fazer nessa manhã esse paralelo entre esses gentios e a nós que também somos gentios, ou éramos gentios. Porque nós não somos judeus de nascimento. Né? Você não descende de Abraão, de Isaac, de Jacó. Você é um gentio como esses gregos eram. Mas um dia você ouviu falar de Jesus. Né? E um dia você desejou se encontrar com Jesus. E talvez você procurou alguém que já conhecia Jesus, que tinha alguma coisa em comum com você, como aqueles gregos tinham algo em comum com Filipe, e procuraram esse intermediador, essa pessoa que ele talvez te levar a Cristo. E essa pessoa talvez, né, se não estivesse bem preparada, talvez pudesse ver algum tipo de preconceito sobre você, e talvez ter guardado Jesus dele só para ele. Mas glória a Deus que você está aqui hoje, que provavelmente essa pessoa foi um Filipe, que talvez titubeante chamou um André, e com esse André teve coragem de apresentar você a Jesus Cristo. E hoje você está aqui para a glória de Deus, nós estamos aqui para a glória de Deus. Então eu gostaria de falar um pouco nessa manhã, brevemente, sobre esse encontro. E a primeira coisa que eu gostaria de falar aqui é justamente sobre o desejo desse encontro, porque eles desejaram. E como você está aqui essa manhã, você também já desejou um dia. E talvez tenha alguém nos visitando essa manhã, que talvez recebeu um convite, né, que talvez esteja aqui através de um convite, e que não lhe passou pela cabeça ainda ter esse desejo de ter um encontro com Jesus, como esses gregos tiveram nesse dia. Então saiba que você tem a oportunidade hoje de ter esse encontro com Cristo. Se você desejar ter esse encontro com Cristo, nós estamos aqui hoje como André e como Felipe, e vamos apresentá-lo a você. Mas esse encontro tem que existir. Esse desejo tem que existir, tem que partir de você. Porque, afinal de contas, eles ouviram falar de Cristo e desejaram conhecer a Cristo. E na teologia a gente costuma falar, né, que o primeiro passo não é do homem, é de Deus. As pessoas costumam falar assim, dá um passo para Deus, que Deus vai, né, ao seu encontro. E não, teologicamente falando, a gente sabe que isso é errado. Porque Deus desejou salvar-nos quando nós ainda não merecíamos. O primeiro passo foi de Deus. Então, apesar de aparentemente aparecer que eles foram até Jesus, antes, a mensagem de Cristo já tinha chegado até eles. Eles ouviram a voz de Cristo e quiseram ter um encontro com Jesus. E você, por quantas vezes, já ouviu a voz de Cristo falando contigo? E hoje você está aqui nesta manhã. Então, chegou a sua vez de desejar conhecer esse Cristo. Então, a primeira coisa é isso, irmãos, é o desejo de encontrar-se com Cristo como eles desejaram. A segunda coisa, irmãos, é fazer com que esse encontro seja possível. É a possibilidade do encontro. Desejo de encontrar com Cristo, desejo do encontro e a possibilidade desse encontro. Porque até então não era possível Cristo se relacionar, ter contato com esses gentios. Tudo bem, você pode falar aqui da mulher lá samaritana, você pode citar a mulher sirofenícia, você pode falar de inúmeros gentios que Jesus teve um contato no seu ministério, mas sempre com aquele asterisco, com aquela ressalva, né? Com aquele porém de que não era o momento, de que a hora não era chegada. Mas quando esses homens chegam até Cristo, e nós vamos reler aqui o que nós lemos, no verso de número 23, você pode ler para mim, por favor? 23.
Então ele diz, agora a hora é chegada. Agora é o momento exato. Agora é a hora do Filho do Homem ser glorificado. E quando o Filho do Homem for levantado, for glorificado, ele atrairá todos a ele. A parede que havia uma separação, porque esses gentios aqui, eles não podiam, nessa festa, eles não poderiam entrar no templo. Eles ficavam no pátio exterior, no pátio externo. Havia uma proibição, havia uma barreira, havia um impedimento que eles não poderiam ultrapassar, porque eles eram gentios. Só que essa separação, essa barreira, essa divisão foi quebrada porque a hora era chegada de Cristo ser glorificado. Então, o que possibilitou de fato aquele encontro entre Jesus e os gentios foi a sua glorificação. Foi essa barreira que foi quebrada. Então, nesse momento, aquilo que era impossível aos homens tornou-se possível. Porque para Deus não há impossível. Porque para Deus não há impossível. Vocês lembram daquela passagem quando aquele homem rico chega-se diante de Jesus perguntando o que ele poderia fazer para herdar a vida eterna? Jesus falou que ele deveria... ele explicou os mandamentos, ele falou que desde a sua juventude ele cumpria aquilo. E depois ele falou assim, você cumpre tudo isso desde da sua juventude? Então vá vendo o que você tem, dê os pobres, vem e siga-me. E ele, triste, saiu e não fez o que Jesus mandou. E o que os discípulos falaram? Então, quem pode salvar-se? Se essa é a condição, quem pode salvar-se? O que Jesus respondeu para ele? O que é impossível aos homens é possível a Deus. Porque a salvação era impossível para o homem. Mas quem possibilita a nossa salvação é Deus. A salvação que é impossível a mim e a você de alcançar, ela é possibilitada e viabilizada por Deus, por intermédio de Cristo. Então, Cristo, na sua glorificação, ele quebra essa barreira. E o que era impossível, eu e você, um não-judeu, um incircunciso, um impuro para os judeus, é possível você alcançar a salvação em Cristo Jesus, porque ele quebrou essa barreira. Então, aquilo que era impossível, irmão, Jesus fez possível na sua crucificação, na sua ressurreição. E ele diz no verso 24, em verdade, ele digo que se o grão de trigo caindo na terra não morrer, fica ele só. Mas se morrer, produz muito fruto. Está falando de si, falando de sua morte. Se Jesus não morresse, se a sua morte não fosse concretizada, ele seria apenas um grão de trigo jogado na terra. Só mais um grão de trigo que foi jogado na terra e nada a partir dele aconteceu, nada produziu. Mas quando ele morre, ele produz muito fruto. Então, na sua morte, ele produziu muitos frutos. Na sua morte, nós fomos salvos. Na morte de Cristo, nós fomos encontrados, nós fomos adotados, justificados, regenerados. A possibilidade foi nos dada. E quando, obviamente, nós nos encontramos com Ele, nós o aceitamos, nós nos entregamos a Ele, isso se cumpre na minha vida, na sua vida, e nós fazemos parte da família de Deus, não sendo criaturas de Deus, mas filhos de Deus. Esse poder, como diz no Evangelho de João, capítulo 1. A morte de Jesus abriria o caminho para que todos, judeus e gentios, pudessem se aproximar de Deus. A sua ressurreição seria o primeiro fruto de uma nova criação, inaugurando uma nova era em que a separação entre judeus e gentios. Irmãos, só que esse encontro também tem exigências. Se você quer se encontrar com Cristo, e aqui eu já amplio o significado da palavra encontrar, já amplio para servi-lo, para se tornar um discípulo dele, porque muitas pessoas querem apenas encontrá-lo, por curiosidade, querem conhecê-lo, querem vê-lo. Mas quem é esse tal de Jesus que faz tantos milagres, que prega todas essas coisas? Eu estou curioso para poder vê-lo. Talvez você seja como um Zaqueu que apenas está subindo para poder ver o que está acontecendo, mas talvez você tenha coragem de descer e recebê-lo em sua casa. Então, muitos só querem ver a multidão passar.
Só que esse encontro implica também uma mudança de vida. Esse encontro, para ser de fato um encontro verdadeiro, genuíno, que perdura, duradouro, ele tem que acarretar uma mudança de vida, uma mudança de comportamento. Então esse encontro também requer exigências. Então, só para a gente não se perder, a gente falou sobre o desejo de encontrar-se com Cristo, a possibilidade desse encontro que foi viabilizada pela morte de Cristo, quebrando a separação que havia entre os gentios e ele, entre Deus, e agora as exigências desse encontro. O que ele exige de nós? O que é requerido de nós? O que é requerido de você? Ou você acha que é somente fácil vir para a igreja, ouvir uma mensagem, ouvir uma pregação, ouvir uma boa música, né? Ouvir uma mensagem boa, agradável? Será que é só isso que é requerido de nós para termos de fato esse encontro com Cristo? Ou para permanecermos diante dele? Então, aqui no verso, irmãos, de número 25, ele fala sobre essas exigências. E ele diz: quem ama a sua vida, perde-a. Mas aquele que odeia a sua vida neste mundo irá preservá-la. Então ele fala de odiar a sua vida. A primeira exigência, odiar a sua própria vida. E quando você pega a palavra odiar, é um termo muito forte. Obviamente o texto bíblico aqui não está querendo dizer o que você entende por odiar. Mas o significado aqui é aborrecer-se. O significado aqui é você não dar prioridade à sua própria vida. Então, aborrecer, não priorizar, não colocar a sua vida em primeiro lugar em detrimento às exigências, às demandas que lhe são exigidas pelo Senhor Jesus Cristo. Então ele diz, olha, aquele que ama a sua vida perde, mas aquele que odeia a sua vida neste mundo. Então é importante te observar isso aqui, ó, neste mundo. Porque este mundo, ele vai em contramão do que isso é dito. Porque esse mundo nos ensina a preservar a nossa vida a todo custo. Esse mundo nos ensina a lutar pelos nossos direitos, a lutar por tudo, pelo nosso desejo, pelo que queremos, pelo que queremos conquistar, por que queremos alcançar. E muitas das vezes o mundo nos ensina que os meios justificam os fins. Então, se você quer alcançar algo, conseguir algo, vai e faça. Não importa por cima de quem você vai passar, não importa quais princípios você vai quebrar, não importa ser imoral, ser injusto, para o mundo o que importa é o fim que você quer alcançar. Então, para eles, os meios justificam os fins. Porque a moral, se é que podemos chamar de moral, do mundo, é essa. Esse é a maneira que o mundo age, é o modus operandi do mundo. É você fazer o que tem que ser feito para conseguir o que tem que ser conseguido e ponto final. Só que Jesus vem e fala o seguinte, espera aí, mas não é assim. Ao contrário, se você ama a sua vida, se você está apegado a ela, se você está preso a ela, se tudo que importa para você é preservar a sua vida com bens, com regalias, com luxo, com riquezas, se tudo isso importa para você a tal ponto de você abrir mão dos princípios do reino, você vai perder a sua vida. Você acha que está ganhando a sua vida, mas você está perdendo a sua vida. Jesus nos ensina isso no Sermão do Monte, em inúmeras passagens. Ele fala sobre aquele que junta tesouros na terra, que nós não devemos, mas juntá-los no céu. Porque aqui, irmão, tudo é passageiro. Aqui, irmãos, você junta e daqui a pouco vem uma crise e você perde. Daqui a pouco você vai lá, guarda dinheiro embaixo do colchão, daqui a pouco troca a moeda, teu dinheiro não vale nada. Acabou. Irmãos, é claro que aqui a gente não está fazendo apologia à pobreza, à miséria, não é isso, irmãos. Mas quando a gente coloca
o nosso coração em qualquer coisa que não seja Cristo, a gente vai perecer juntamente com Ele, irmãos. Porque se Cristo não está entronizado no nosso coração, há outro Deus. E se há outro Deus no nosso coração, a Ele nós vamos adorar. A Ele nós vamos servir. E nós não podemos servir a dois senhores, porque nós vamos aborrecer a um em detrimento do outro. Ele já nos ensinou isso. Então, aborrecer a sua vida, odiar a sua própria vida, é você entender que o que você quer não é primazia para Deus. O que você quer pode não ser a vontade de Deus. E às vezes a gente não está preparado para isso. Às vezes, a gente só está preparado para que a nossa vontade seja a mesma que a de Deus. Então é muito fácil ser cristão quando a nossa vontade é a mesma que a de Deus. Porque está tudo condizendo, né? É como se for Deus andando do jeito que eu quero. É um Deus que eu escolhi porque Ele só quer o que eu quero. Agora, quando... Que obviamente não é o Deus do Evangelho. Porque o Deus do Evangelho manda a gente renunciar a nós mesmos, tomar a nossa cruz e segui-lo. Então, o aborrecer é entender que muitas das vezes, ou quase sempre, a vontade de Deus é diferente da nossa. Porque Ele sabe o que é melhor para a gente. Por isso que Cristo nos ensina na oração do Pai Nosso. Seja feita a tua vontade. Porque nós não sabemos como orar, nós não sabemos o que pedir. Nós somos como crianças que não sabem o que pedir. E Deus sempre nos dá o que é melhor para nós, mesmo que quando parece que não é. Então, aborrecer, irmãos, ou odiar a nossa própria vida é uma exigência de encontrar-se com Cristo, de ser um discípulo de Cristo, de seguir e servi-lo a Cristo. Se nós não odiarmos a nossa própria vida, se nós estamos fazendo a nossa vontade em detrimento da vontade de Deus, irmãos, nós estamos sendo reprovados. Aí ele continua: se alguém me serve, outra exigência, serviço. Servi-lo é uma exigência, irmãos. Servir a Ele é uma exigência. E você serve a Ele servindo ao próximo também. Quando você ama o seu próximo, você está amando a Deus. E serviço, como Jesus nos ensinou, né? Ou ensinaria os seus discípulos, ainda nesse contexto aqui do que a gente está lendo, lá no capítulo 13, que é o seguinte: lavando os pés dos seus próprios discípulos, dando exemplo de serviço. E ele fala: olha, o que eu estou fazendo agora, vocês não estão entendendo, mas vocês vão entender. Aí, Pedro, né, o Senhor lavará a minha? Por que Pedro falou isso, irmãos? Porque quem lavava quem naquela época, naquele contexto cultural? Os servos, os escravos. Eles eram os encarregados de lavar os pés daqueles que chegavam para visitar uma casa. Né? Tanto que quando Jesus vai àquele jantar, e chega aquela mulher, né? E lava os seus pés com aquele perfume, com suas lágrimas, enxuga com o seu cabelo, e aqueles homens reprovavam aquela mulher. E Jesus critica aquele homem dizendo: olha, eu cheguei à sua casa e você não lavou os meus pés. E ela não para de lavar com suas próprias lágrimas, de enxugar com seus cabelos. Então Jesus faz uma crítica, porque era comum naquela época os pés das pessoas serem lavados. Então Jesus toma aquele papel de servo e demonstra para os seus discípulos o serviço. E no final, quando Pedro resiste, ele fala: se você não deixar eu te lavar, você não tem parte comigo. Aí de Pedro, né, como sempre, é 880, né? Ou ele não quer, ou ele quer muito, né? Numa hora ele não queria, na outra hora queria que todo o corpo fosse lavado. Jesus lava os pés dos discípulos e no final ele fala o quê? Vocês viram o que eu fiz para vocês? Eu fiz isso para vos dar o... Pode falar, irmãos. Exemplo. Qual o nosso maior exemplo de serviço? Cristo. Ele serviu e obedeceu à ordem do Pai. Ele é o nosso maior exemplo de serviço. E ele diz aqui, olha: aquele que me serve
termos um encontro real, verdadeiro e duradouro com Cristo exige serviço, irmãos. E servir é você colocar a sua vontade abaixo da vontade dele. Porque o servo não tem vontade própria. O servo não tem vontade própria. O servo foi comprado. E nós fomos comprados por um altíssimo preço. Pedro fala que nós não fomos comprados por coisas vãs como prata e ouro, mas fomos comprados pelo precioso sangue de Cristo. Nós não fomos comprados com coisas incorruptíveis do mundo, irmãos. Muitos se vendem por coisas materiais, por coisas corruptíveis, por coisas que não duram, por coisas que acabam, que perecem, mas nós fomos comprados pelo sangue de Jesus. E por um bom e altíssimo preço. E como servos comprados por Ele, nós temos a obrigação de servi-lo. Servi-lo e servir ao próximo. Então, além, irmão, de aborrecer a nossa própria vontade, a nossa própria vida, para termos uma vida eterna com Ele, nós também devemos priorizar o serviço. E o último ponto aqui, irmãos, dentro dessas exigências que ele requer de nós, continuando no versículo 28 e 26, ele diz: se alguém me serve, siga-me. E esse seguir-me aqui pode, talvez, na sua cabeça, talvez parecer a mesma coisa que servir, né? Servir, seguir, talvez não seria a mesma coisa, não. O seguir, ele dá uma ideia de permanência, de continuidade, de perseverança, de segui-lo e servi-lo até as últimas instâncias, até o fim. Porque aqui ele está falando para uma audiência, irmãos, do primeiro século, que anos depois seriam duramente perseguidos, muitos deles mortos. Aqui, alguns momentos depois disso aqui, alguns iriam negá-lo, outros traí-lo. Então, não bastava estar servindo com ele ali ao lado dele, mas tinha que segui-lo até as últimas instâncias. Tinha que mostrar e demonstrar a fidelidade a ele até o fim. Seguir é isso. É até o fim mostrar fidelidade a ele. Irmãos, esses homens aqui do primeiro século sofreram muito. Se hoje a palavra de Deus é chegada a nós, irmãos, é por obra e graça de Deus, obviamente, que manteve, preservou a sua palavra ao longo dos séculos, mas ele usou pessoas. E essas pessoas permitiram ser usadas. E essas pessoas passaram por muitas coisas porque não negaram a Cristo e decidiram segui-lo até o fim. E seguiram. E foram até o fim. Muitos foram mortos crucificados como Cristo. Outros foram decapitados. Outros foram atravessados por lanças, outros por espadas. E assim foi. Mas não negaram a Cristo, irmãos. E qual a reflexão que a gente tem para a gente nesta manhã em relação a isso, irmãos? O que nos faz tão facilmente negar a Cristo? Será que são 30 moedas de prata como Judas fez? Será que é o medo e o receio de ser morto como ele, como Pedro fez? Ou será que são coisas até mesmo mais banais? Talvez uma amizade mundana que você não quer perder. Talvez é um valor um financeiro, um dinheiro que você vai perder caso você abra mão dessa coisa que é errada, mas você quer continuar recebendo isso, você está negando a Cristo constantemente por causa disso. Talvez seja uma traição que você está cometendo e você está enrascado numa situação que não se vê uma maneira de sair, está preso a isso. O que tem feito, irmãos? Muitas das vezes nós optarmos por não seguirmos até o fim, até as últimas instâncias, o que Cristo requer de nós, irmãos. Porque não basta, irmãos, estarmos aqui esta manhã. Não basta, irmãos. Isso não é suficiente. Nunca foi e nunca será. Nunca foi e nunca será. Os salvos se reúnem na igreja. Quando eu digo igreja, eu falo aqui neste local. Mas, irmãos, o fato de simplesmente estarmos aqui não quer dizer absolutamente nada se você não for salvo. Se você não tiver encontro com Cristo.
se você não está disposto, disponível a, de fato, odiar sua própria vida, a servi-lo, servir o seu próximo, e a também segui-lo até o fim, até as últimas instâncias. Então essas, irmãos, são as exigências que Cristo deixa nesse encontro. Existem outros que a gente poderia citar várias partes do Evangelho, mas vamos ficar só com esse texto. Até porque o nosso tempo aqui, ele tem um momento de acabar. Mas, irmãos, esse encontro também tem recompensa, né? Tem promessa também. Porque Deus não nos dá exigências sem não nos conceder juntamente com elas as promessas, as suas recompensas, irmãos. E a primeira delas que nós aprendemos aqui, e a principal, obviamente, eu vou seguir a ordem do texto, eu poderia deixar essa para o final, porque de fato era mais importante, mas eu vou seguir a ordem do texto e vou colocar em primeiro lugar, que é justamente quando ele diz aqui no verso 25, quem ama a sua vida perde, mas aquele que odeia a sua vida neste mundo irá preservá-la para quê? Para a vida eterna. Então a nossa vida que se perde nesse mundo, irmãos, é perdida nesse mundo. Mas ela é preservada para a vida eterna. E o que é melhor do que aquilo que é eterno, irmãos? O que pode ser melhor do que a vida eterna? Pare e pensa, o que vale a pena você ter, ou fazer, ou adorar, ou seguir neste mundo, que seja melhor do que você ter a vida eterna com Cristo, caso você negue todas essas coisas? Existe algo melhor nesse mundo que passe pela sua cabeça como uma possibilidade para abrir mão da vida eterna com Cristo? Então a primeira recompensa e a maior de todas é a vida eterna, irmãos. Ele disse que vai voltar e vai nos buscar, irmãos. Ele fala, olha, eu vou, mas eu vou voltar, vou preparar-vos lugar. Porque na casa de meu pai há muitas moradas. Senão eu teria dito. E quando eu voltar, vou buscar vocês para que aonde estiver vós estejais também. Ele não nos abandonou, irmãos. Nós temos uma promessa maravilhosa do seu retorno e que nós iremos morar com ele eternamente, irmãos. E é isso que nos mantém de pé, irmãos. É isso que quando você vê uma injustiça no mundo, aí você, como uma pessoa que é de carne e osso, né, que é sanguíneo, que tem injustiça correndo pelas suas veias, e você se revolta, aí você fala assim, não é possível que isso vai ficar impune. Não é possível que ninguém vai fazer nada. Não é possível que o ímpio sempre vai prevalecer. Não é possível que o justo sempre vai perecer. Não é possível. Às vezes você, né, baixa lá o azaf, que você se revolta completamente, mas quando você para e pensa que haverá um juízo final, e que os ímpios pagarão pelas suas impiedades, e os justos que padeceram, seguindo a Jesus, odiando a si mesmo, servindo a Cristo, esses serão recompensados com a vida eterna. É isso que nos mantém de pé, irmãos. É isso que nos dá esperança. É isso que nos faz levantar da cama com esperança num mundo injusto como o nosso. Porque se nós não tivermos essa fé, essa crença, não faria sentido a vida. Num mundo tão injusto, se nós não crermos se nós não crescemos naquilo que cremos, irmãos. Então a recompensa, irmãos, maior de todos, que ele nos promete é a vida eterna, mas ele continua. Se alguém me serve, siga-me, e onde eu estou, ali estará também meu servo. Promessa da presença contínua de Cristo na sua vida. Nunca nenhum discípulo de Cristo permaneceu sozinho. Nunca. Você nunca esteve sozinho, nunca estará. Nunca. Ele sempre estará contigo. A presença contínua dele é uma promessa dele que ele prometeu e ele cumpre. Por isso que muitos naquela época morreram louvando a Deus, glorificando a Deus, porque Cristo se fazia presente. Cristo estava com eles, na dor,
Cristo estava com eles. No sofrimento, Cristo estava com eles. Na fraqueza, Cristo estava com eles. Na tribulação, Cristo estava com eles. Na alegria, Cristo estava com eles. Na abundância, Cristo estava presente. Na fraqueza, na pobreza, Cristo estava com ele, irmãos. Porque ele prometeu: e onde eu estou, ali estará também meu servo. Ele falou: olha, no mundo vocês vão ter aflições. No mundo vocês vão ter, mas tem de bom ânimo. Eu venci o mundo. Tenha bom ânimo, irmãos. Tenha bom ânimo. Ele venceu o mundo. E a nossa vitória é essa, irmãos. É a vitória de Cristo. E para a gente concluir, irmãos, mais uma recompensa que nós temos desse encontro com Cristo: se alguém me servir, meu Pai o honrará. É a honra que temos de Deus, irmãos. Porque o mundo, ele pode nos desonrar. O mundo pode nos desvalorizar. O mundo pode minimizar o que fazemos, quem somos. O mundo pode olhar para você e não te dar honra alguma. O mundo pode te menosprezar, pode fazer o que quiser contigo. Mas quem te honra é Deus, irmãos. A nossa honra vem de Deus. Porque o juízo do homem é falso, é falho, é hipócrita, é interesseiro, tem segundas intenções. O homem é escuso, o homem é corruptível. O homem pode receber algo e te condenar, te desonrar, te desfavorecer. Porque o homem é o homem. Mas não, Cristo, Deus, o Pai, Ele nos honrará, irmãos. Então não tente, irmãos, agradar ninguém quando você faz a vontade de Deus. O nosso erro é tentar agradar as pessoas quando nós devemos tentar agradar a Deus. Agrade a Deus. Porque se a pessoa se agradar do que você faz, porque ela é fiel a Deus como você é. E ela vai entender que você está agradando a Deus. E quando você agrada a Deus, como ela é fiel igual a você, ela vai dar glória a Deus pela tua vida. Agora, quando nós tentamos agradar a homens, irmãos, quando nosso esforço, nosso serviço é para homens, a honra pode vir até de homens. Homens podem até te aplaudir. Mas quando a honra vem de homens, ela não vem de Deus. Ela não vem de Deus. E essa honra se dará em vida, muitas das vezes se dá em vida. Só que muitas pessoas, irmãos, passaram dessa vida, muitos crentes fiéis, passaram dessa vida para outra, sem receber honra alguma de ninguém. Nem um reconhecimento, nem um muito obrigado, nem um tapa nas costas, nem um aperto de mão, nem um parabéns, nem um muito obrigado, nada. Mas, irmãos, continue firme e fiel, porque a honra de Deus, ela virá na glória. Ela virá na glória. O seu galardão está escondido em Cristo com Deus. E na glória será revelada. Por isso que muitas vezes teremos surpresas, irmãos. Provavelmente teremos muitas surpresas. De pessoas que não eram vistas, não eram reconhecidas, não eram honradas, não eram nomeadas. Aquela pessoa que é chamada de irmão, de irmã, que não tem nome na igreja. É só o irmão. É só a irmã, mas na glória o seu nome será ouvido por todos. O seu reconhecimento será